Após finalmente o Corinthians ter anunciado de forma oficial o meia atacante inglês Jesse Lingard, a principal pergunta que vem é: quando será a estreia dele? Corinthians quer aproveitar para tentar recuperar o máximo possível de jogadores lesionados nesse período sem jogos, e o Fortaleza está cobrando o Corinthians querendo o laudo da reprovação do goleiro João Ricardo nos exames médicos. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero te apresentar o Super App da Gringo, um aplicativo que você resolve o seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos. No Super App da Gringo, você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito de uma forma muito segura. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o goleiro João Ricardo. Após ele ter sido reprovado em exames médicos na última segunda-feira, dia 2 de março, o Fortaleza acabou solicitando o laudo dessa reprovação. Desde o mês de janeiro, o Corinthians tinha um acerto com o Fortaleza pelo goleiro João Ricardo. O jogador chegaria por empréstimo até o final dessa temporada e, conforme o próprio executivo de futebol Marcelo Paz acabou confirmando a negociação, inclusive o Marcelo Paz acabou revelando que foi um pedido do treinador Dorival Júnior. João Ricardo, com 37 anos, estava se recuperando de uma cirurgia que ele fez no ombro no ano passado e quando ele fosse aprovado nos exames médicos, aí ele assinaria esse contrato com o Corinthians por empréstimo. Enfim, os exames foram realizados na última segunda-feira, dia 2, e o goleiro acabou sendo reprovado e retornou para a Fortaleza. Só que o assunto não está sendo tratado como encerrado. Por quê? Porque a equipe do Fortaleza solicitou os laudos. Fortaleza quer saber exatamente por que o jogador foi reprovado, quer saber os exatos motivos dessa reprovação, já que o atleta está treinando normalmente lá na equipe cearense. O Fortaleza trata o João Ricardo como totalmente recuperado. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia enviado esse laudo para a equipe. Então, nesse momento, posso dizer para vocês que eles estão aguardando e querem saber o real motivo dessa reprovação e absolutamente que eles estão totalmente contrariados a essa reprovação. A minha opinião, quanto ao Fortaleza estar solicitando o laudo, que acabou sendo o principal motivo da reprovação do João Ricardo, é a seguinte: bom, o jogador acaba passando por uma série de exames e algumas informações de bastidores é que, na verdade, o João Ricardo acabou sendo tratado como uma contratação de risco para o Corinthians, ou seja, de repente ele poderia se machucar novamente. Fato é, algo que eu particularmente não consegui entender, por que o Corinthians acabou se acertando com um goleiro que estava se recuperando de uma cirurgia, 37 anos, não questionando a qualidade técnica do João Ricardo. O João Ricardo é um bom goleiro, na minha concepção, só que o Corinthians precisa, na verdade, ao meu ponto de vista, de um goleiro um pouco mais jovem, que possa ali elevar o nível de quem está hoje, aliás, dos que estão, que são opções para o Paredão Hugo Souza. Ao meu ponto de vista, não fez sentido nenhum. Corinthians acabou se apegando e agora está correndo no mercado em busca de um goleiro que ainda temos a janela que está sendo chamada de adicional de atletas que disputaram campeonatos estaduais. Enfim, um planejamento que, ao meu ponto de vista, eu não entendi
E agora o Fortaleza está cobrando e vai cobrar até o Corinthians revelar e mostrar mesmo os reais motivos para que o João Ricardo não tenha assinado esse contrato com o Timão. Fortaleza não tem condições de manter o jogador pelo fato dele ter salário alto. E claro, lá no Fortaleza também estão tratando que apareceram outras propostas pelo jogador, mas como ele tinha um acerto com o Corinthians, absolutamente que eles acabaram esperando. Enfim, pelo jeito, essa situação do jogador ainda vai render algumas coisas. E agora vamos falar sobre o Corinthians aproveitar esses dias sem jogos para tentar recuperar o máximo possível de jogadores que estão no departamento médico. Infelizmente, ficamos de fora da grande final do Campeonato Paulista. Grande final do Campeonato Paulista que começou na última quarta-feira, dia 4 de março, e no domingo, dia 8 de março, acontecerá a final. Quem está na final é o Novo Horizontino e o Palmeiras. Então, o Corinthians ficando fora, acabou ganhando os atletas, comissão técnica, dias livres para descansos e também para trabalhos. Uma das principais intenções, claro, do departamento de futebol, comissão técnica e, claro, médicos, fisioterapeutas do clube, é tentar recuperar o máximo possível de jogadores que estão no departamento médico, dentre os principais, Caio César e Yuri Alberto, e também o Matheus Pereira, jogadores que tiveram lesões musculares. O Ranielli também está aproveitando o tempo para tratar de dores no tornozelo. O Memphis fazendo trabalhos também em relação ao seu joelho, teve um edema ósseo no início da temporada. Então, o departamento médico, comissão técnica, quer aproveitar o máximo possível para recuperar jogadores. O Matheus Pereira, que pelo que se fala, é o que está um pouco mais atrasado em relação aos processos de transições, mas é o que eu disse, o departamento médico, principalmente, claro, o futebol, quer aproveitar o máximo possível desses dias livres e, claro, também para tentar preparar, como por exemplo o Zacarias Labiá, que é um jogador que acredita-se que estará à disposição contra o Coritiba e absolutamente também já trabalhando no aprimoramento físico do atacante Jets Lingard, recém-chegado, que ainda até o momento que eu gravei esse vídeo não havia sido anunciado. A minha opinião quanto a aproveitar esse tempo livre para recuperar jogadores é a seguinte: bom, estamos falando de um início de temporada que até parece que estamos já em fim de temporada, porque calendário apertado, muitos jogos em sequência, e será assim até a metade do ano, e claro, depois também da metade do ano, quando terminar mais precisamente a Copa do Mundo. Ao meu ponto de vista, Yuri Alberto e Caio César acredito que estarão à disposição do Dorival para o jogo da próxima quarta-feira, dia 11, contra a equipe do Coritiba. O Matheus Pereira, eu particularmente acredito que ainda será difícil ele estar à disposição, mas não tem como garantir. Mas são dias livres que o Corinthians acabou tendo. Dias, na verdade, tempo maior até do que na pré-temporada. No início da temporada, quando os atletas retornaram no dia 3 de janeiro. E poucos dias depois já estavam em campo fazendo a estreia no Campeonato Paulista. Então tem que aproveitar o máximo possível. Claro que não tem que se tratar uma eliminação no Campeonato Paulista como saldo positivo, mas já que infelizmente fomos eliminados, é tentar aproveitar o tempo da melhor forma possível. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Jess Lingard. Finalmente, o Corinthians anunciou o meia atacante inglês como novo reforço nessa nova temporada. Que agora a principal pergunta que vem é, depois do anúncio, quando ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Timão? Na manhã da sexta-feira, dia 6 de março de 2023, o Corinthians, através de todas as redes sociais do clube, fez o anúncio do atacante inglês Jess Lingard, um anúncio de um vídeo que foi feito na Neoquímica Arena com várias crianças e tudo mais, com o Jess Lingard demonstrando uma interação muito grande, inclusive dizendo as primeiras palavras e falando até, arriscando aliás, algumas palavras em português, como por exemplo, mandando um vai Corinthians, enfim. E um jogador que absolutamente que chega para, de uma certa forma, elevar
o nível do grupo, elevar o nível do elenco. Estamos falando de um ex-jogador do Manchester United e tudo mais, seleção da Inglaterra. Enfim, um atleta que chega, claro, e absolutamente movimentando muito, não somente o mercado da bola nacional, mas mexendo com, na verdade, o Lingard virou notícia no mundo da bola inteiro. Vamos lá, como eu disse, o Lingard anunciado oficialmente. O jogador Corinthians que acabou também confirmando, até pelo fato do treino aberto que aconteceu na quinta-feira, dia 5, onde todos os jornalistas que estavam no CT registraram o Lingard fazendo alguns aquecimentos com bola e tudo mais. Lingard anunciado oficialmente e claro, agora a pergunta vem: quando será que o meio atacante inglês fará a sua estreia com a camisa do Timão? Primeiramente, até o momento que eu gravei esse vídeo, ele ainda não havia saído no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e absolutamente que enquanto ele não sair no BID, ele não terá autorização para entrar em campo. Ainda estão resolvendo as questões do visto de trabalho dele. Isso algumas pessoas que eu conversei. O Corinthians tem compromissos a partir, por exemplo, da próxima quarta-feira, dia 11. O Corinthians joga com Coritiba, o Santos dia 15, Chapecoense dia 19, Flamengo dia 22, Fluminense dia 1º. Estou falando aí dos próximos 5 jogos que o Corinthians tem pela frente. Primeiramente, informações dizem que o Corinthians não quer, de repente, antecipar muitas coisas visando o aprimoramento físico do atleta. O Corinthians quer preparar o Lingard para que ele esteja o melhor possível fisicamente. Detalhe importante nisso tudo é que o próprio Lingard quer jogar o quanto antes possível. Ele está se esforçando o máximo para poder entrar em forma, ele que não joga há 3 meses, para poder fazer a sua estreia. Por exemplo, nos trabalhos desta mesma sexta-feira, dia 6, foi possível acompanhar o Jesse Lingard fazendo alguns trabalhos de aquecimento com os companheiros. Enfim, enquanto ele não sair no BID, absolutamente que não tem como estrear. E claro, a questão física é algo que absolutamente o Corinthians não quer atropelar nenhum processo. A minha opinião quanto à estreia do Jesse Lingard é a seguinte. Primeiramente, fica difícil até fazer uma previsão, absolutamente que a vinda do jogador está deixando todos nós, torcedores, numa euforia muito grande. Queremos ver como que o Corinthians vai se comportar dentro de campo com o meio atacante inglês, mas claro, dentro do Corinthians existe uma cautela com a questão física dele. Ele não joga há 3 meses. Algo muito parecido, por exemplo, com o Zaccaria Labiat, que está praticamente há 1 mês somente se preparando, questões físicas e tudo mais. Claro, jogadores são diferentes. Alguns respondem de uma forma mais rápida. O Lingard chegou bem fisicamente, só que o Corinthians não quer atropelar o processo. Eu vou ser sincero com vocês, é opinião minha. Eu posso estar totalmente errado. Para o jogo de quarta-feira, eu acredito que o Lingard vai até o gramado, vai ter aquele primeiro contato com torcedores que estiverem na arena e tudo mais, uma apresentação ali dentro mesmo. O próximo jogo do Corinthians será fora contra o Santos. Eu acho difícil. De repente, podemos pensar com ele tendo avanços na sua questão física. Eu imagino, de repente, para o jogo do dia 22 de março contra o Flamengo na Neoquímica Arena. De repente, um cenário ideal. Eu vejo, de repente, ele fazendo a estreia dentro de casa. Ou, de repente, ganhando alguns minutos no jogo fora de casa contra a Chapecoense. É complicado fazer qualquer tipo de previsão. Vocês sabem que não tem como cravar nada. Eu não tenho nenhuma informação sobre quando ele vai jogar. Absolutamente que o Dorival vai utilizá-lo quando tiver o aval dos médicos e fisioterapeutas do clube. Eu, particularmente, acho totalmente correto ter o máximo de cautela possível, porque de repente você vai lá, antecipa alguma coisa e o atleta se machuca. Tivemos um exemplo, o Caio César, que chegou, jogou e teve uma lesão de grau 2, já está mais de 30 dias fora. Enfim, melhor estrear. Claro que nós queremos que ele jogue quanto antes, mas absolutamente que é melhor estrear quando tiver plenas condições.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Fortaleza estar cobrando o Corinthians querendo o laudo que reprovou o João Ricardo? E sobre tentar recuperar o máximo possível de jogadores com lesões musculares. Será que vai dar certo? E o Lingard? Quando vocês acham que ele terá condições de fazer a sua estreia com a camisa do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!